Então aqui eu dou um salto, porque quero destacar um aspecto importante do documento 109 da CNBB, nesse número 145, né, e especificamente nesse item que trata do pilar da palavra, né, iniciação à vida cristã e animação bíblica da vida e da pastoral. Então, um dos pilares, dos 4 pilares, né, como aqui está escrito. A iniciação à vida cristã se refere principalmente à adesão a Jesus Cristo, não se esgotando na preparação aos sacramentos do batismo, confirmação e eucaristia. A gente, às vezes, a iniciação à vida cristã significa que tem que receber os 3 sacramentos. Aqui está dizendo que não se resume a isso, não se esgota a isso. O principal é a adesão a Jesus Cristo, né? E depois toda a mistagogia, a gente vai ver aqui, né? Mas continua o texto. Fundamenta-se, a iniciação à vida cristã, fundamenta-se na centralidade do querigma, o primeiro anúncio. Primeiro significa que é o principal, né? Que sempre se tem de voltar a anunciar e a ouvir de diversas maneiras. Então, veja, voltar a ouvir. A pessoa fala, eu já conheço, eu já tive experiência com Jesus, eu já passei. Aqui está dizendo, né? É o principal. Não é o primeiro anúncio apenas como algo que ficou no passado, como primeira coisa, mas algo principal que deve se voltar sempre, né? Que o texto diz que sempre se tem de voltar a anunciar, porque é a tarefa da igreja e dos que assumem posição de pregação na igreja, e a ouvir de diversas maneiras, né? Este primeiro anúncio desencadeia um caminho de formação e de amadurecimento, né? Então, o querigma como fio condutor, ele é o principal, mas ele se desencadeia, né? Em outras ações, né? Que vai levar ao amadurecimento, né? Aqui está escrito assim, um caminho de formação e de amadurecimento, que é o catecumenato propriamente dito, né? O catecumenato na igreja antiga era aquele período no qual as pessoas se preparavam para receber o batismo. Então, o catecúmeno era aquele que pedia o batismo. Nesse sentido, o catecúmeno passava por diversas fases até receber o batismo. Então, a ideia do catecumenato é essa, né? Estabelecer esse caminho com fases para que a pessoa chegue à experiência cristã, né? A adesão a Jesus Cristo. Aí estava dizendo que a iniciação cristã tem como fundamento a adesão a Jesus Cristo. Não adianta receber sacramento e não dar adesão a Jesus Cristo, como acontece muitas vezes. As pessoas vêm à igreja, pedem batismo, recebem batismo, mas não dão adesão a Jesus Cristo. Nem ela, que é muito pequena, muito criança, nem os seus padrinhos se responsabilizam por isso. Então, o catecumenato, né, propriamente dito. Este é um tempo de acompanhamento em vista da iluminação da vida a partir da fé cristã, né, para se chegar a um estado de maturidade. Nossas comunidades precisam ser mistagógicas, né, lugar por excelência da iniciação à vida cristã, preparadas para favorecer o encontro com Jesus Cristo e preparadas para favorecer que o encontro com Jesus Cristo se faça e se refaça permanentemente. É por isso que na nossa paróquia nós vamos abrir casas abertas, né? Que ali é o início desse caminho catecumenal, né? Que vai chegar à iluminação. Nós temos lá no retiro eucarístico, né? O momento da purificação, que é a liturgia penitencial, depois o momento da iluminação, que é a liturgia de consagração, né? Eu sei que os termos parecem estranhos, mas são os nomes dados à etapa do catecumenato, né? O catecumenato tinha a fase da iluminação e depois tinha a fase da purificação, que era uma liturgia penitencial, e depois tinha a fase da iluminação, né? Então, nossa paróquia ela está oferecendo isso a todos os paroquianos, né? E aqui nós vamos para o parágrafo que é muito interessante, parágrafo 145, que também diz 152, 145 é o que estávamos, né? Que é muito interessante, né? A apresentação de Jesus Cristo
necessita ser dada, necessita ser cada vez mais explicitada, não podendo ser mais considerada como tranquila e vinculada aos mecanismos de iniciação sociocultural, né? Então veja, apresentar Jesus Cristo, independente se a nossa sociedade tem aparência de já ser uma sociedade cristã, né? Essa apresentação de Jesus Cristo, que é o querigma, né? Deve ser explícita, né? Daí a importância da iniciação à vida cristã ser disponibilizada pela igreja tantas vezes quantas forem necessárias. E aqui tem a palavra que deveríamos destacar, né? Inclusive para quem já tenha recebido os 3 sacramentos da iniciação cristã. Então, os bispos estão olhando para as nossas igrejas e falando, as pessoas têm os sacramentos da iniciação cristã, mas elas precisam de novo de uma experiência querigmática. Jesus Cristo deve ser apresentado, elas devem aderir a Jesus Cristo, elas devem viver o catecumenato antigo novamente, ainda que sejam batizadas. O catecumenato era para não batizados. Aqui os bispos estão falando mesmo para as pessoas que já têm não só o batismo, mas os 3 sacramentos. A pessoa é crismada, recebeu a Eucaristia, a pessoa frequenta a igreja. Essas pessoas também precisam novamente, como dizia o texto, ouvir novamente o querigma, experimentar novamente o querigma, né? Por que isso é importante? Porque na lógica do documento 109, essa experiência de adesão a Jesus Cristo forte, que vai fazer nascer comunidades, pequenas comunidades missionárias, né? É só assim, a intuição dos bispos é essa, e é isso que nós estamos propondo também na nossa paróquia, né? Às vezes a pessoa, mas por que eu não posso participar direto na pequena comunidade? Não, você tem que fazer o caminho, né? Às vezes a pequena comunidade se reúne na casa de alguém, por exemplo, a esposa é membro da pequena comunidade e o esposo não pode participar. Mas por que não pode? Gera polêmica. Não, porque todos precisam fazer esse caminho. E agora não é a palavra apenas de um fundamento daquilo que nós estamos apresentando como nova evangelização, mas os próprios bispos, né, trabalham essa motivação que todos novamente têm que vir e ouvir o querigma, vir participar, né? Então, assim, as casas abertas começarão a funcionar no setor 3, depois, quem sabe, a gente não pode criar grupos também em torno dessa documento de 109 da CNBB, às vezes apresenta ele diz, pequenas comunidades em torno da palavra que vão desencadear um processo, e esse processo vai levá-las ao discipulado. É exatamente isso. A casa aberta é o início do processo querigmático, né? Que depois vai passando por fases. Tem uma fase que é uma fase que no catecumenato antigo se chamava escrutínios, né? Os escrutínios era uma fase onde a pessoa, antes de receber o batismo, ela era examinada, né, no sentido de verificar a experiência dela, a solidez da experiência dela. Nós temos uma fase com esse nome também, com essa característica, mas com outro nome, né, que é a casa de preparação e verificação. E depois vem o retiro, né, com as devidas fases, né, como nós já referimos aqui, primeiro de purificação, depois tem um nome específico, nós chamamos de liturgia penitencial. Depois tem a fase de iluminação, que nós chamamos de liturgia de consagração, e aqui nós já passamos por 2 sacramentos da iniciação cristã, batismo e crisma, e depois nós temos o terceiro sacramento da iniciação cristã, a Eucaristia, né, que é o nosso retiro eucarístico. Então veja que a nossa paróquia está fazendo uma oferta, não só em relação às pequenas comunidades, que é o discipulado, mas também em relação ao catecumenato, né? Então, a gente convida todos os nossos paroquianos a abraçarem essa proposta da nossa paróquia.